Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus amigos, amigas, companheiros e companheiras, a mais um episódio do Magiscast. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade ao caminho que nós temos feito. Lá no primeiro episódio, o Ronald, junto com o Tomé, conversaram um pouco sobre a Rede Magis Brasil. E naquele episódio, o Padre Tomé falou um pouco sobre o programa Magis, com seus eixos e as atividades que acontecem dentro de cada um deles. No episódio passado, troquei uma ideia um pouco com o Giovanni, que falou especificamente sobre o voluntariado e a inserção sociocultural. Para o episódio de hoje, nós vamos tratar sobre a temática da justiça socioambiental. Mas, antes de apresentar o nosso convidado, queria convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, Magis Brasil, Instagram, Facebook, YouTube. Nós temos também o nosso site, onde todos os dias são postados conteúdos para formação e informação. Lá você vai conhecer um pouco das atividades que acontecem nos centros que são espalhados em todo o Brasil. Nos sigam lá. Para conversar um pouco hoje sobre o eixo da justiça socioambiental, nós convidamos o Padre Silvio Marques, que vai contar um pouco para ele da experiência e da vivência dele dentro dessa área. Padre Silvio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer uma vez mais estar aqui no programa Magis, ou nessa rede, né, Magis de Juventude, que é uma rede para nós da Companhia de Jesus muito cara, até porque os eixos construídos, ele traz uma expressão muito concreta daquilo que a Companhia de Jesus pede, não só para a missão com a juventude, mas para a missão da companhia mesmo, universal, especialmente nesse eixo socioambiental, do qual nós conversaremos um pouquinho agora. Muito bem. Antes de nós começarmos a gravação aqui, o Padre Silvio já estava me situando um pouco da realidade da Amazônia, da região da Amazônia, do impacto que isso tem, não só para aquela região, mas para todo o Brasil e para o mundo todo também, né? O Padre Silvio não é qualquer pessoa, é uma pessoa muito estudada, muito estudada. Eu tive que pegar o currículo Lattes dele lá para trazer para vocês aqui, e eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Então ele é doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, pela UFAM. Isso. Mestre em Gestão Ambiental pela PUC Javeriana de Bogotá. Teólogo também pela PUC Javeriana de Bogotá, filósofo pela FAGE de Belo Horizonte, e hoje ele está como diretor do Serviço Amazônico de Ação e Educação Socioambiental, famoso SARES. E ele também é professor de Filosofia e Teologia na Faculdade Católica do Amazonas, né? Muito bem. Silvio, para além de toda a questão do currículo, para além de toda a questão da formação, eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo, dizendo dessa caminhada, né? Para além da questão da sua origem, de você vir dessa região tão rica, de tantas experiências e vivências, mas na sua caminhada como jesuíta. O que te impulsionou a fazer todos esses estudos, a trabalhar nessa área? A gente bem sabe que o religioso ele se põe à disposição para aquilo que precisa, mas a gente pode ver aqui, não só pelos estudos, mas também pelos trabalhos, que é uma coisa que te faz brilhar os olhos, te faz saltar o coração, um desejo de estar envolvido nesse serviço, nesse trabalho. Queria que você partilhasse um pouco para a gente dessa caminhada, né, da sua história, de como foi isso se envolvendo, né, o que te motivou a temática de construir esse estudo, né, fazer um doutorado nessa área, falando um pouco sobre isso. Partilhe um pouco aí para a gente. Tá ótimo então, Guilherme. Eu gosto de começar me apresentando, especialmente quando eu estou nas mídias, dizendo que, pensando em todas as pessoas que podem nos ver, mas também aquelas que só podem nos ouvir. Sim. Então eu queria dizer que eu sou um homem preto, eu sou um homem negro, da Amazônia, dizer que eu venho ali do sul do Pará, uma região chamada Marabá, onde foi uma paróquia dos jesuítas. Nós temos uma grande paróquia, nossa paróquia lá chegou a ser maior do que o estado do Espírito Santo, para que a gente tenha noção do que era aquela paróquia São Francisco. Eu conheço então os jesuítas aí na minha paróquia, né, em Marabá. Trabalhávamos com especialmente dois grandes jesuítas que trabalharam muitos anos ali, estão vivos ainda. É o padre Didi Muraro, um grande missionário, um italiano desses assim que dedicou toda a sua vida mesmo a construir igreja, não só a igreja prédio, que ele deve ter construído mais 50 igrejas, mas igrejas comunidades que hoje frutificam ali mais ou menos da nossa paróquia, hoje são 6 paróquias, pra você ter ideia. E também o Padre Bruno, que era o nosso pároco, foi meu pároco desde criança, quando eu me entendo por gente, o Padre Bruno era o nosso pároco, e um homem assim, de um espírito missionário, né, de um espírito de doação, de um espírito... Pessoas que de fato inspiram a gente a viver um sentido de vida mais profundo, ou pelo menos colocava em nós essa perspectiva
de sermos homens para os demais, né? Então, minha mãe é professora, e então sempre lidou também com essas questões sindicais, lidou sempre com as questões sociais, naquele tempo já as questões ambientais, todo o tema do movimento dos trabalhadores sem terra, que naquela região também era muito forte. Meu pai também vem dessa formação mais acadêmica também. Meu pai era formado em letras, mas só deu aulas 6 meses na vida dele, nunca mais trabalhou, porque ele é artesão, ele trabalha com couro, então sempre gostou de trabalhar com couro, fazendo sapatos, fazendo, enfim, tudo aquilo que envolve esse mundo do artesão. Tenho mais 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, e aí, Guilherme, meu irmão mais velho formado em pedagogia, então trabalha como pedagogo, como coordenador de colégios, né? Da Rede Estadual do Pará. Minha irmã, pedagoga, então também trabalha, já minha irmã trabalha com educação infantil, né? Mas também trabalha no campo da educação. Meu irmão mais novo, esse então foi mais para a área da administração, trabalhou em bancos e hoje tem uma pequena empresa dele mesmo, trabalha. Então nós sempre fomos muito envolvidos nesse mundo da formação, nesse mundo dos colégios. Todas as minhas tias, pelo lado da minha mãe, são professoras, ou eram professoras, as mães já estão falecidas. Então eu venho desse mundo que é de várias possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades, a vida da igreja. Nunca deixamos de participar da vida da igreja. E foi nesse conhecimento da Companhia de Jesus ali que eu enveredo, entro na Companhia de Jesus. E ao entrar na Companhia de Jesus, a gente nunca podemos nos desvincular de onde nós viemos, né? Da nossa origem. Da nossa origem, da nossa territorialidade, da nossa ancestralidade. Isso está em nós. Isso faz parte daquilo que nós chamamos ethos, né? Faz parte do nosso ethos. Então, foi um caminho, eu poderia dizer que natural, esse caminho de chegar até o mundo da formação acadêmica como um cientista ambiental. Claro que sempre muito bem orientado e incentivado por companheiros. O último superior meu que me envia ao doutorado é o Adelson, o padre Adelson, porque eu já sabia, e nós já tínhamos certeza que a Amazônia e esse tema socioambiental seria um tema caro para o mundo, e nós, como jesuítas, desse mundo, né, da formação, desse mundo da aprofundação acadêmica, enfim, de ter uma palavra que seja uma palavra sensata, correta, profunda, fundamentada, me enveredou também por esse caminho, e eu fui abraçando, e até que cheguei lá. Mas eu poderia dizer que o mais importante não é o título, não? Mas senão a causa mesmo que faz parte do sangue da gente, da alma da gente, de compreender que é muito além de um projeto só político, social, religioso, mas como o Papa Francisco mesmo nos convida a entender esse conceito de ecologia integral, é um projeto ecológico integral. E aí eu me sinto supremamente feliz, porque de fato me sinto um homem da ecologia integral, né? Eu me sinto parte, eu nunca consegui desassociar-me da minha territorialidade, da minha espacialidade, das minhas raízes familiares, nunca. Só para tu ter uma ideia, eu sempre dormi em rede, e até hoje eu durmo em rede. Quando eu fui morar em Bogotá, passei 5 anos em Bogotá, você sabe que é uma cidade fria, e os quartos evidentemente não tem redes, pois eu levei minha rede, consegui colocar escarpas, eu entrava no saco de dormir e deitava na minha rede. Ou seja, poder se sentir em casa. É a minha casa, né? Então, é a minha casa. Então, é um pouco dessa dinâmica de vida que a gente tem experimentado, mesmo sabendo que na companhia nós somos homens universais. Qualquer lugar que a companhia nos deseja e nos envia, lá a gente estará. Quer seja na floresta amazônica, na nossa selva verde, amada e querida, quer seja numa selva de pedras como aqui, São Paulo. Muito bem, Silvio. É legal saber disso, de que não é uma coisa estanque ou uma coisa muito pontual na sua história, né? Mas é algo que completa todo o seu projeto de vida mesmo, né? Algo que faz parte disso. E hoje você está atualmente como diretor vou ler certinho, diretor do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES, e também como secretário da equipe dinamizadora do SJPAN. Isso. Como você vê esse desenvolvimento enquanto jesuíta dentro desses trabalhos,
Porque a gente sabe que não é somente a parte burocrática, né, de reuniões, de discussões, de ficar no muro das ideias, mas precisa tocar o chão da realidade, precisa saber o que está acontecendo para poder vivenciar e trazer coisas concretas para isso, né? Estando à frente hoje desses serviços, desses trabalhos, como você sente que você consegue desenvolver a sua vocação enquanto jesuíta, enquanto padre, mas com essa perspectiva de uma ecologia integral, né? Como provoca o Papa Francisco, agora a campanha da fraternidade também nos provoca a olhar para isso, porque não é uma temática que surge agora, né? Não é uma coisa que está aparecendo agora, é algo que já está acontecendo há muito tempo, a igreja já tem provocado a olhar isso para muito tempo, os jesuítas estão envolvidos nisso há muito tempo. Talvez agora comece, por conta da urgência, a aparecer um pouco mais, a falar um pouco mais. Mas na prática, como que você acha que você consegue desenvolver esses trabalhos e o impacto disso, né? De ver e tocar tudo isso? É interessante, Guilherme, tua pergunta. À medida que a Companhia de Jesus Universal, e não só universal, mas também as nossas províncias, elas fazem planejamentos apostólicos. Sim, sim. Então, a Companhia Universal fez esse planejamento apostólico e ali ela elege 4 preferências universais, das quais 2 nos toca diretamente. Uma é o tema de acompanhar a juventude no desenvolvimento do seu projeto de vida e o outro é todo o cuidado com a casa comum. Entre uma e outra está o caminhar com os pobres e no mundo dos pobres. E a primeira, é a que fundamenta todas as outras, é os exercícios espirituais, é a nossa espiritualidade. Claro que essas preferências apostólicas, elas têm que ser operacionadas. Então, as províncias, e aqui no Brasil nós temos uma rede, a província dos jesuítas do Brasil cria uma rede, que chama-se Rede de Promoção da Justiça Socioambiental. Essa rede, então, é uma forma de operacionalização das nossas preferências apostólicas. Então, a nossa rede é composta de mais ou menos umas 60 entidades, dos quais dentro dessas entidades tem os centros sociais, que aqui no Brasil nós somos 4 centros sociais. Está lá no sul o CEPAT, que está em Curitiba, nós temos na Bahia o CEAS, nós temos em Brasília o OMA, e nós somos 5 na verdade, temos em Belém do Pará o CAC, Centro Alternativo de Cultura, e em Manaus o SARES. Então, esses 5 centros somos responsáveis da operacionalização daquele que nós chamamos de promoção da justiça socioambiental. Então, para nós do SARES é muito interessante a tua pergunta, por justamente nos dar essa possibilidade de dizer, nós operacionalizamos essa preferência apostólica da Companhia de Jesus. Por meio de quê? Aí, o próprio nome SARES já diz, nós queremos ser um serviço. Nós estamos a serviço. A serviço. É um serviço que tem um território. Tem um chão para pisar. Tem um chão. E essa é a nossa força, a Amazônia. Mas nós estamos num serviço de ação. Então, como serviço de ação, nós estamos basicamente em 2 frentes. Uma, articulação. O SARES é um centro articulador de vários outros movimentos que estão na Amazônia e participando na articulação de outras grandes redes de serviços amazônicos. Vou citar apenas 2. Uma, por exemplo, é o FOSPA, Fórum Social Panamazônico, que é um movimento mais ou menos similar ao Fórum Social Mundial, que acontece a cada 2 anos na Amazônia. E na nosso regional, nós do SARES, estamos aí fazendo parte dessa coordenação de articulação do FOSPA, que aí entra centenas de instituições. Então, nós estamos na articulação. Um exemplo. Outro exemplo importante, nós estamos, dentro do SARES, nós temos um movimento chamado Soma dos Quintais. O que são a Soma dos Quintais? São vários movimentos de mulheres, e esses movimentos de mulheres, então, eles se reúnem. Então, o SARES é uma dessas instituições que favorece essa articulação de todos os movimentos de mulheres que ali estão. Então, a equipe do SARES basicamente são também mulheres, o único homem lá hoje sou eu. Então, elas levam muito bem, aqui eu faço uma homenagem a Messi, a Mari, a Tiziane, a Regina, que são mulheres que conseguem trabalhar toda essa articulação do SARES naquela região. Também, essa é uma perspectiva. Quando você vai ver aí, o SARES também é de educação. Sim. Então, nós temos pelo menos 3 programas de educação de formação. Formação em ecologia integral, multiplicadores de ecologia integral e também
educação popular para o bem viver. Então nós temos 3 grandes programas formadores, a qual nós vamos para as periferias, ou agora mesmo, essa semana, vai começar o curso de Direito Humano à Água. É um curso online que todo mundo pode participar, né? Então, nós também somos de formação, ação e formação. E socioambiental, que é a grande temática na qual nós estamos ali abraçados. Evidentemente que tem outras incidências nas quais nós estamos. Por exemplo, nós temos 2 projetos importantes com os indígenas Sateremaués e com os Muras. É muito interessante porque esses projetos nunca são só do SARES. Todos é uma rede na qual nós estamos presentes. Isso é que é o bonito. Então, uma das perspectivas mais importantes, Guilherme, da Amazônia é a colaboração. Você veja que Darwin, ele dizia que é a competição, né? Ou seja, o desenvolvimento acontece a partir da competição. Mas na Amazônia o princípio básico é o princípio da colaboração. Sozinho não somos capazes. Por isso, para nós é muito cara a campanha Ser Mais com os Demais, porque traz essa essência da espiritualidade ecológica amazônica da colaboração. Para você ter ideia, eu estava te dizendo que no ano passado nós tivemos uma grande seca. Sim. E no ano retrasado também. E os cientistas perguntaram por que as árvores menores não morrem? Porque o lençol freático baixa. E por que as árvores que têm menos, a raiz não tão profunda, não morrem? Continua toda a selva verde, por mais que a seca esteja... E os cientistas descobrem que as raízes, que as árvores maiores, que têm raízes mais profundas, durante o dia elas se alimentam dessa água. Mas à noite, elas não se alimentam, elas puxam essa água e distribuem. Olha só. Nas raízes horizontais. E essa distribuição alimenta as outras. Ou seja, esse é o princípio da colaboração, que é o princípio mais importante. E nós do Salles estamos imbuídos desse princípio, que é o princípio da colaboração. Colaborando na rede de promoção de justiça socioambiental, colaborando nos meios de comunicação social que a gente tem, colaborando especialmente com os movimentos sociais em torno dessas questões amazônicas e questões socioambientais, que é o cerne, digamos assim, da nossa missão. É bonito de ver, Silvio, que, como você bem trouxe agora esse exemplo, de que acaba sendo um movimento não só humano, mas da própria natureza que vai nos ensinando isso, né? A própria natureza que vai demonstrando essa necessidade que a gente precisa, talvez, ter mais consciência da colaboração, não tanto da competição. A ecologia integral, esse conceito do Papa Francisco, ele é justamente para isso, né? Ele eu diria assim, o Papa Francisco nos deu esse achado de dizer ao mundo inteiro que tudo está interligado. Sim. Né? Tudo está interligado. Os povos originários, os povos indígenas, são aqueles que hoje nos ensinam profundamente o que é estar interligado, o que é o princípio da colaboração, o que é... E são eles aqueles que possibilitam, digamos assim, a compreensão de que é uma casa comum, é um organismo vivo. E todos nós somos interdependentes, né? Mas não num princípio de competição, senão num princípio de colaboração. Queria fazer bem aqui também um parêntese, só para dizer que antes da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, que é um livro do Lúcio Flávio Cirne, um jesuíta que trabalha lá na Unicap, e ele escreve um livro chamado Espaço de Coexistência. Esse é um livro, é uma pérola, ele é uma joia. Por ser um livro de um cientista, é claro que ele é muito mais profundo do que a Laudato Si. Sim. Porque a Laudato Si ela tem essa perspectiva pedagógica de falar a todo mundo. Provocadora. Esse livro do Cirne, ele responde essas perguntas centrais que a Laudato Si traz, a partir de uma perspectiva teológica. Esse livro é muito bonito e ele tem que ser lido, porque ali a gente compreende como Deus estabelece a sua relação com a criação. Porque se eu te perguntasse assim, Deus é um Deus criador, não é? E nós somos suas criaturas. Mas como que Deus cria? A gente não sabe responder. Nesse livro do Lúcio Flávio ele responde.
como Deus cria. Não vou dar o spoiler, não. Quem quiser tem que ler o livro. Vai sentar e ler, né? Mas é bonito trazer essa perspectiva também mais teológica de nós termos a consciência de, quando a gente pega lá em Gênesis, depois que Deus cria tudo, ele confia ao homem o cuidado da criação. Ele trabalha isso no livro. E nós precisamos ter essa consciência dessa casa comum, né? De que a natureza, o ambiente não é algo só para ser usado, mas é algo para ser cultivado, porque nós somos parte disso, né? Talvez em um momento aí da história, os seres humanos se colocam num patamar diferente para dizer que isso é nosso. Esse livro de Cito trata precisamente disso. Não li, viu, gente? O livro. Não li, eu juro. Muito bem, Silvio. Eu queria que você nos ajudasse a aprofundar um pouco, assim, o entendimento do que, quando a gente fala assim, que é uma rede de justiça socioambiental. O que a gente quer dizer com justiça socioambiental? Trazendo essas experiências práticas, né? O que é provocar essa justiça socioambiental nos meios onde você tem passado, os trabalhos que você tem feito? É muito interessante, porque esse conceito de justiça socioambiental, ele foi cunhado aqui no Brasil. Tem que falar baixinho assim para o pessoal não ficar, né? Um dos primeiros teóricos da justiça socioambiental é o padre Ivo Follmann, juntamente com a equipe do OMA, com Luiz Felipe Lacerda, e a gente conseguiu, a um marco na CEPAL, que é a Conferência dos Provinciais da América Latina e Caribe, um marco da justiça socioambiental, que, digamos, norteia ou fundamenta toda a nossa ação. Primeiro porque o grande Libânio nos ensinava que se você quer entender um conceito, você destrincha ele, né? O que é justiça? Então, primeiro, para nós, em síntese, né, tentando ser professoral, não então assim esmiuçar, justiça para nós, ela tem por trás dela outro conceito, que é o conceito de equidade. Né? Não é o conceito de igualdade, senão um conceito de equidade. Sim. Porque a gente poderia dizer que justiça é dar a cada um o que é seu, como está escrito nos documentos do Magis. E nós diríamos que não, que justiça é dar a cada um o que ele necessita. Ele necessita para viver. Né? E aí é interessante, porque esse conceito de justiça, de equidade, ele é que também equipara as relações, não só entre os seres humanos, mas a relação entre os seres humanos e a natureza. Aquilo que tu estavas dizendo. A nossa relação, ela tem que mudar urgentemente de expropriação, né, de exploração para as relações de cuidado. Ou seja, é essa troca. É essa troca. Então, justiça, então, é dar a cada um o que cada um merece. Por exemplo, o que nós damos ao rio Tietê? Acho que não é o que ele merece. Vê? O que ele precisa. Então, veja que então esse rio é um rio injustiçado, tal e qual um que mora nas periferias de São Paulo. Sim. Então, o conceito de justiça traz, em primeiro lugar, esse tema da equidade. Dar a cada um aquilo que cada um necessita para se desenvolver sendo aquilo que é. Segundo... Só para fazer uma complementação, que é interessante nós pensarmos que este dar para todos, e todos não são só as pessoas, como o senhor trazia agora, né? A própria natureza também, a criação, é dar a todos, né? Conforme a sua necessidade. Não só, porque às vezes a gente pode pensar, dar a cada um aquilo que precisa, e esse cada um ser um homem, uma mulher, uma pessoa, Justo. né? Mas a gente está falando de um todo aqui. Isso, que precisa para se desenvolver como ser humano, né? Sim. E aí que é interessante, porque o conceito também, esse conceito de justiça, se você tem mais, ou se você... Aqui, na ciência a gente chama de pegada ambiental. Ou seja, existe um estudo que fala o que um brasileiro necessita para sobreviver, para viver bem. Quantidade de água, quantidade de energia, quantidade, enfim, de alimento. Tá? Tem uns que a pegada ambiental é altíssima. Se a gente for pegar a pegada ambiental de um norte-americano, é supremamente insustentável. Sim. É disso que nós estamos falando. Enquanto se a gente for pegar a pegada ambiental de pessoas que vivem na periferia ou vivem nos rincões amazônicos, é baixíssimo. Então, esse equilíbrio é que nós falamos de justiça, né? Dar a cada um aquilo que... E é isso é entender que dar mais aos pobres, especialmente desenvolver mais os pobres, não significa
não desenvolver os outros, mas é dar a cada um Conforme a sua necessidade. conforme as suas necessidades, que um não coma o pão do outro. Sim. Né? E aí é interessante, porque dessa forma nós empreendemos várias lutas na Amazônia, concretamente na implementação desse tema da justiça socioambiental. Porque aqui, quando nós falamos do termo então, socioambiental, para nós não dissociamos o social do ambiental. Todas as questões ambientais são sociais e todas as questões sociais são ambientais. Por exemplo, a fome é social ou ambiental? É as duas coisas. Acabei de aprender aqui. Não vou errar. Todas as coisas. Saneamento básico é social ou ambiental? A falta de saneamento básico nas cidades brasileiras é um problema só social ou é um problema socioambiental? Então a gente aprofundou esse conceito e disse que não há como dissociar. As coisas não são dissociadas. Didaticamente até pode, mas no mundo real as coisas são interligadas, como diz o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. Nesse sentido, nós temos ali, e é muito bonito isso, por exemplo, o SARES tem dois grandes públicos assim, de foco de trabalho. Né? Nós temos os povos indígenas e as mulheres. Nesse sentido, por exemplo, quando nós falamos de mulheres, nós temos ali no SARES uma formação que é específica para lideranças femininas. 2 vezes por ano, essas mulheres se reúnem numa chácara que nós temos lá para trabalhar as questões pessoais da sua própria forma de ser líder. Uhum. Que basicamente é o cuidado com aquelas que cuidam dos outros. Sim. Né? Que cuidam dos outros. Então, a nossa atuação vai diretamente com essas mulheres. Só para você ter ideia, no ano passado, o último, nós trabalhamos as espiritualidades. Quais são as espiritualidades dessas lideranças que aí estão? E foi muito bonito porque foi um compartilhar de pelo menos 4 espiritualidades distintas. Né? E entre elas, como que os exercícios espirituais, porque a modalidade básica era essa, consegue alimentar essas outras espiritualidades que aí estão. Especificamente por causa das mulheres. Por quê? Porque essas mulheres que são os protagonistas, aquelas que estão na frente do trabalho que nós desenvolvemos. Não só o que nós desenvolvemos, mas nos trabalhos das grandes lutas e resistências na Amazônia. São elas que estão... Se você for pegar todos... Agora mesmo esse movimento indígena que teve no Pará, as falas das mulheres são muito fortes. Se a gente for falar, por exemplo, no Xingu, a fala mais forte que nós tínhamos de representação de luta contra a hidrelétrica do Belo Monte era uma mulher chamada Antônia. Né? Essa mulher, a voz dela era, claro, evidentemente, sempre ameaçada de morte, sempre incompreendida, mas são elas que estão ali na frente. São vozes que denunciam. São aquelas que denunciam, são aquelas que levam essa dinâmica, né? Que é, de fato, a dinâmica do cuidado. Eu acho que além dessa dinâmica, dessa dimensão de mãe que se tem, não é? Que parece que não é de mãe, parece que é da mulher mesmo, essa dinâmica do cuidado, que aquelas que são mães desenvolvem, mas o ser mulher implica essa força. Às vezes é a sua natureza isso, né? E é muito interessante a gente poder também caminhar do lado delas, né? Não tirando nunca o protagonismo, mas dizendo quem são vocês? Quem são vocês? Isso é uma ótima deixa, viu, Silvio? Porque acho que você já traz vários elementos de vivência, né? Mas nada melhor do que deixar elas falarem, né? Por isso o Silvio conseguiu pra gente um vídeo da Franci Júnior, que ela é do movimento das mulheres negras, né? Negra, Dandara. E aí ela traz pra nós no vídeo um pouco de como acontece esse protagonismo, de como uma análise de como essas ações são feitas, né? Então eu pedi pra colocar um vídeo aqui pra gente assistir. As mulheres amazônicas são protagonistas porque elas estão na linha de frente na defesa dos seus corpos, territórios, na preservação ambiental e na luta pelos direitos das populações tradicionais, ribeirinhas e periféricas. Esse protagonismo se manifesta de diversas formas, conforme a nossa análise. 1. Defesa do território e dos seus corpos
e do meio ambiente. Mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, periféricas lideram os movimentos contra o feminicídio, a violência doméstica, contra o desmatamento, a grilagem de terra, a exploração mineral ilegal e a contaminação dos rios. 2. Sustentabilidade e economia local. Muitas mulheres amazônidas são responsáveis pela produção de alimentos e pelo extrativismo sustentável e economia solidária. 3. Luta por direitos e justiça. Elas, ou melhor dizendo, nós, amazônidas, enfrentamos as desigualdades estruturais, as violências, e nós nos organizamos em coletivos, lideram processos de luta e cobram as políticas públicas. 4. Cultura e memória. Como contadoras de histórias, ativistas, educadoras, artistas, preservam a tradição da oralidade e a ancestralidade e, assim, transmitem o conhecimento, fortalecendo aquilo que nós chamamos de identidade amazônida. O protagonismo das mulheres amazônidas não é apenas de resistência, mas de proposição, reivindicação e lideranças na construção de um futuro sustentável, um futuro com acolhimento e cuidado, principalmente com a casa comum. As mulheres amazônidas pensam no enfrentamento a tudo, ou melhor dizendo, a todas as mazelas sociais para que esse planeta permaneça para os nossos, os futuros, assim como fizeram as nossas ancestrais. Assim são as mulheres amazônicas. Eu sou Franci Júnior, sou do Movimento das Mulheres Negras da Floresta Dandara, o qual faz parte do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, e sou atriz, historiadora de teatro e produtora da Icamiabas Produções. Muito bem. Silvio, você dizia para nós, então, que existem minimamente, são muitas atividades, são muitos órgãos, movimentos e pessoas envolvidas, né? Mas 2 focos maiores de atuação, né? Acompanhando as mulheres, mas você falava também de uma perspectiva do trabalho junto com os indígenas, né? Isso. Conta um pouco pra gente como que acontece esse movimento dos SARES, os trabalhos dos SARES, dentro dessa perspectiva no trabalho com os indígenas, nessa realidade, mais uma vez, tocando o chão da realidade lá. Ok. Olha, em 2022, nós nos reunimos em Belém do Pará, aquilo que nós chamamos de SJPAN. O que é o SJPAN? É Serviço Jesuíta Panamazônico. Todas as presenças da Companhia de Jesus que estão na Amazônia é esse serviço. Então, nós da CEPAL, porque nós conformamos também a CEPAL, os provinciais do Brasil, não só do Brasil, todos os provinciais que fazem parte da Panamazônia, inclusive do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador. Nós nos reunimos com eles em março de 2023 e eles elaboraram uma carta dizendo um caminho que nós deveríamos seguir. Nessa carta está dito que nós temos 2 preferências, digamos assim, especiais do nosso serviço panamazônico ali, na toda a Panamazônia. Então, nesse sentido, o SARES encampa essa dinâmica do SJPAN, que são os povos indígenas e educação e formação de qualidade. Vastro disso, ecologia integral, não tem jeito. Então, aí, no planejamento do SARES que nós fizemos, então, está claro que um dos nossos focos é esses povos indígenas. Nós temos hoje dois grandes projetos com os indígenas. Um deles é com os Saterês Maués, juntamente com a equipe itinerante, juntamente com a pastoral indigenista da Diocese de Parintins, juntamente também
com o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. É bonito isso, que é sempre em articulação. Sempre. Como você falava, é Sempre. sempre articulação. Sempre. E aí o que acontece? Lá no Saterê Maués, eles são produtores do Guaraná. Então esses guaranás que a gente é refrigerante de Guaraná, geralmente são produzidos ali naquela região de Maués, que é uma das... Pois, por temperatura, pressão, não sei o que, é onde se desenvolve o Guaraná. É onde fornece o melhor Guaraná do mundo. É tanto que eles não conseguiram reproduzir em outras partes. Então ali são várias comunidades indígenas. E há, então, um projeto chamado Flora, que é um projeto de voluntários espanhóis que estamos pensando como levar energia fotovoltaica para o desenvolvimento das cooperativas indígenas desse Guaraná. Ou seja, beneficiar cada vez mais esse Guaraná. Então, nós estamos nesse projeto, o SARES faz parte desse projeto, e aqui é interessante que também entra a ET, essa escola técnica, cedida em Santa Rita de Sapucaí, que a ET entra como a formação técnica dos indígenas para fazer a manutenção nas usinas fotovoltaicas. Então, nós somos, então, partners desse grupo espanhol aqui no Brasil. Então, o projeto passa pelo SARES, entra pelo SARES, e nós que damos todo o suporte nacional para o desenvolvimento desse projeto. Você vê que é uma ação muito concreta, não é Ideia ou da imaginação. Posso vir a ser algo. Tem uma ação toca a realidade. Concreta na realidade. Esse é um. Segundo, é uma perspectiva. A outra perspectiva, nós estamos mais no campo da incidência e do caminhar juntos. Por exemplo, em Altazes, nesse momento, está acontecendo uma tentativa, né, de violação, especialmente dos direitos dos povos indígenas muras ali. Sim. O que acontece? Há uma empresa chamada Potássio do Brasil que fez estudos, né, de prospecção e ali encontra uma grande mina uma reserva de potássio. E essa reserva está abaixo de uma terra indígena que é da Lagoa do Soares. Então, esse povo Mura, eles conseguem criar um protocolo, porque para qualquer projeto no Brasil que toque povos originários ou povos de quilombolas, tem que passar por um protocolo de consulta. Eles têm que ser consultados. Aqui é uma certa ambiguidade, porque a Constituição brasileira, nos artigos 230 e 231, fala que não pode ter nenhum empreendimento em terras indígenas. Não pode, é proibido. Claro que estão vários projetos de lei tentando mudar isso. Os Muras estão há mais de 30 anos no processo de reconhecimento e homologação de suas terras. Mais de 30 anos. Então o processo está bastante avançado. Mas como descobriram essa mina de potássio, dificultam a homologação da terra e, ao mesmo tempo, pressionam os povos indígenas para que abandonem, basicamente, o seu lar, abandonem as suas casas, abandonem... E a gente sabe que, para o povo indígena, a terra faz parte de absolutamente tudo, de sua identidade, de sua cultura, de sua ancestralidade, de sua... E isso mostra a lógica de pensamento por detrás de cada coisa, né? Nós falávamos aqui da coisa da colaboração, que não acontece nesse primeiro movimento que você diz, né? Essas pessoas estão preocupadas em querer extrair, em querer... É uma mentalidade bem capitalista, né, de uso da coisa, que vai contra, não só por uma questão de um pensamento filosófico mais existencial do povo indígena, né, que olha para aquilo como parte de si, né? Você fazer essa extração, muito mais do que perder a terra, é você ferir a sua própria realidade, a sua própria dignidade. Na verdade, isso é o extermínio, né? O Dom Erwin Krautel, ele fala de auricídio, ou seja, a morte pela mineração, pelo ouro, pela essa busca incessante e a morte dessas culturas e desses povos. Então ali, por exemplo, com os Muras, nós temos feito, e caminhamos com ele nessa parceria da denúncia, nessa parceria de dizer, olha, vocês não estão sós, nós estamos aqui com vocês. E concretamente, o ano passado nós fizemos um grupo focal com as mulheres indígenas Mura da terra da Lagoa do Soares, dessa aldeia Lagoa do Soares, e
com o apoio, né, do Tuxaua Gabriel Moura. Tuxaua, para quem não sabe, em outras comunidades indígenas chama de cacique, né, o Tuxaua Gabriel. E para fazer o quê? Escutar essas mulheres sobre o impacto dessa tentativa de exploração sobre a vida das mulheres. E é interessantíssimo, então nós fazemos um estudo comparativo feito pela CEPAL, Guatemala, Bolívia e Brasil. E aqui no Brasil, Salles ficou responsável de fazer esse grupo focal. E lá fomos. E isso deu um informe. Desse informe, nós fizemos uma live na CEPAL, denunciando, então, esse crime socioambiental que está acontecendo ali, essa injustiça, dando mais visibilidade a esse caso dessa exploração dos muros, e dizendo, não, nós estamos do lado dos povos indígenas. São ações concretas, né? Além de participar, o ano passado também, em outubro, eu estive na Assembleia desses povos de resistência, ali também, dando força, enfim, naquilo que a gente chama, né, de advocacy, ou seja, dessa incidência política que a gente tem que estar, e estamos em diversos, digamos assim, ambientes nos quais nós podemos estar presentes. Então, essa é uma coisa concreta, entendeu? Que nós é legal isso porque é usar do espaço que os jesuítas têm isso para dar voz para aqueles que às vezes não conseguem encontrar espaço para falar, né? E essa coisa do fazer junto, nós apoiamos, estamos muito mais do que um ideário ou só de assumir um lado, né? Mas aí eu diria, Guilherme, não dá voz, porque voz eles têm, e forte. Sim. E forte. O que a gente pode ajudar é ecoar mais essa voz. Porque amplificar a voz, porque a voz, especialmente dos Muras, é uma voz muito firme, a voz das mulheres também ali, muito firme. Tem uma líder lá da Associação das Mulheres Indígenas Muras, a Milena, que é uma mulher forte também, que nos ensina muito o que é esse compromisso, né, com as causas da justiça socioambiental. Para ajudar a gente a entender um pouco dessa realidade, o Silvio conseguiu para a gente também um vídeo do Gabriel falando um pouco disso, né, do seu envolvimento enquanto liderança, mas também de fazer essas provocações, de falar do que está acontecendo ali, né, das denúncias que precisam ser feitas, da realidade que está sendo vivenciada e de quanto isso precisa ecoar. As pessoas precisam ter... E mais ainda importante, né, o Gabriel é um jovem Tuxaua jovem. E o Tuxaua, ele é eleito por toda a comunidade, né, num processo, inclusive democrático. E ele foi eleito, é um jovem que tem um protagonismo fundamental na resistência contra uma grande, na verdade, uma holding, né, que aqui no Brasil se chama Potássio do Brasil, mas é uma empresa canadense que está por trás de toda a tentativa de exploração. Então você vê um jovem nas causas concretas socioambientais, um jovem indígena, que uma liderança fundamental. Muito importante o vídeo dele, vamos ver. Eu sou Felipe Gabriel Moura, liderança indígena da comunidade indígena Lago dos Soares, em Altazes, no Amazonas. E sou também liderança da Juventude Indígena Mura, grupo esse que foi criado em vista da necessidade da juventude assumir o seu protagonismo enquanto indígena Mura dentro das aldeias também, dentro do seu território, aprender um pouco sobre os seus direitos esses que hoje o povo Mura vem sofrendo com as violações. As violações seja do Estado nacional, principalmente, por conta de um projeto de mineração que querem instalar em terras indígenas, nosso território. E Soares é a terra que está sendo mais atingida. Só que é necessário que a juventude também tenha esse conhecimento não somente do que acontece hoje, mas também um conhecimento de ancestralidade. Então, a gente, enquanto liderança, enquanto movimento de resistência, a gente tem feito com que o jovem sinta-se protagonista também, sinta-se dono desse território também, para que possa defender. Porque os indígenas sem o território não são nada, e assim também a terra morre do mesmo jeito. Então, se a terra morre, o povo indígena morre. Mas isso não é somente os povos indígenas, mas também toda a sociedade. Então, é necessário que a juventude sinta no coração também a importância do território. E o povo Mura já perdeu muito com a época da cabanagem, a época em que foram perseguidos também. Já não temos mais a nossa língua materna, muito da nossa cultura se perdeu. Então, com esse trabalho que a gente faz com a juventude,
a gente traz para resgatar, traz a importância da juventude dentro do território indígena. Porque muito se diz, a gente sabe que muito se diz quando se fala que a juventude que vai assumir, porque esses já vão passando. A gente sabe que a gente vai envelhecendo e vai deixando para essa juventude. Mas o mais importante que a gente deixa também, que a juventude não é futuro somente, a juventude é agora. Então a gente precisa assumir esse protagonismo, a gente precisa levar também para fora, ensinar essa juventude a levar essa dor daqui contada por nós, enquanto jovens também, para a população lá fora, para que os jovens também não indígenas sintam a vontade de preservar o meio ambiente. É muito importante nós vermos um jovem falando e contando desta realidade, né? Muito mais do que a gente ficar aqui divagando e tal, mas ver algo concreto, a vivência de um jovem dentro disso. E nós temos também um Centro Magis nessa região da Amazônia, né? Lá em Manaus. Vou mandar um abraço aqui pro Padre Silas, né? Também pro Padilha e todos os colaboradores que estão envolvidos ali no centro e que estão engajados também nesses trabalhos, nessas atividades que são feitas. O SARES e o MAGES, nós temos um trabalho de parceria muito fecundo lá. Mais uma articulação. Pra você ter ideia, no ano passado, um mochilaço jovens, Sim. a gente fez dentro do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, promovido então pelo MAGES, pelo Padre Silas. O SARES foi aquele que deu a assessoria. Então, na caminhada tem umas paradas, e nas paradas o SARES era aquele então que fornecia então o momento formativo para essa caminhada dos jovens que estava lá. Uma boa quantidade de jovens. O MAGES é fundamental na Amazônia para lidar com entrar no mundo da juventude. Eu sempre digo que o SARES é uma complementação do MAGES. Ali no MAGES passam os jovens, né, já sendo formados nessa dinâmica dos 4 eixos do programa MAGES, e depois eles chegam ao SARES. Né? Um exemplo bem bonito disso foi uma das nossas parceiras de caminhada, Lidiane Cristo, o nome dela é Cristiana da Aleluia Cristo, que foi uma jovem que passou pelo MAGES, formada na escola do MAGES, trabalhou no SARES e hoje faz parte da equipe central da REPAM, da Rede Eclesial Panamazônica, como assessora e articuladora da REPAM, e da REPAM internacional, nem só da REPAM do Brasil. Então esse é um caminho que os jovens podem fazer, e é isso que nós também lá com o Silas estamos tentando cada vez mais trabalhar mais juntas, nessa perspectiva dessa dinâmica, né, que somos chamados a articular na missão. E fortalece dos dois lados os trabalhos que acontecem, né? Não desenvolvimento no SARES, quanto também os jovens que podem, através do Centro MAGES, conhecer um pouco mais e aprofundar tudo isso. Sem dúvida. Silvio, eu acho que está muito em pauta esse ano, principalmente, falar sobre a COP30. Sim. Porque ela vai acontecer aqui no Brasil, vai falar de uma realidade que é brasileira, né? De muitos brasileiros que estão ali. Mas eu queria, assim, perguntar para ti, que está um pouco mais envolvido dentro desse processo todo, como tem sido a perspectiva dos jesuítas, da província e da congregação também, né, universal, sobre essa questão não só da participação dentro da COP, né, mas porque eu acho que já acontecem, lembra que você trouxe para nós, já acontecem muitos movimentos, muitas ações da parte dos jesuítas e daqueles que estão envolvidos com os jesuítas, com esse carisma, nessa preocupação de uma consciência, de uma ecologia integral, em busca de uma justiça socioambiental. Como que isso se casa agora com essa questão da COP30, né? Ter este evento acontecendo aqui, em território que é brasileiro, como que tem sido esse envolvimento, a perspectiva dos jesuítas e a participação? Ok. A Companhia de Jesus, ela participa efetivamente já das COPs, né? Através do Eco Jesuits. Eco Jesuits é uma rede universal da Companhia de Jesus, é uma das 4 GIAN da Companhia de Jesus, que trabalha esse tema, desenvolve esse tema da ecologia integral, e esse Eco Jesuits, como movimento, como secretaria central, sempre participou das COPs. Um dos grandes nomes que participam das COPs é o padre Pedro Valpor, que vive nas Filipinas, em Malaybalay, uma região bem distante de Manila um pouco, mas ele sempre dinamizou as COPs. Evidentemente, as COPs nunca tiveram,
eu diria, uma repercussão tão grande quanto essa que vai acontecer no Brasil, né? Então, mais do que só uma reunião da Conferência das Partes, vai ser um evento que tem movimentado, de fato, todas as nossas redes e todas as nossas reuniões. Eu diria que, para nós, a Companhia de Jesus, a COP tem várias instâncias, digamos, ou, vamos dizer, escalas. Tem várias escalas. Tem uma escala mais local, do que nós estamos trabalhando localmente, e aí o SARES participa efetivamente da construção, da participação dos movimentos sociais locais. Então lá nós estamos preparando ver como que a gente consegue um barco para levar 1.000 pessoas para participar desses movimentos mais populares chamado Cúpula dos Povos, ou naquela... Você sabe que a COP está dividida em cores, né? Sim. Ela está lá na zona azul, zona verde e zona amarela, que agora a gente está dizendo zona amarela não, colorida. Que é o povão, né? Você tem lá a zona mais restrita aos que vão debater, aos delegados, tem uma outra zona onde outros delegados e outras participações conseguem dialogar com a... E tem aqui o povão. E nós, a companhia, estamos nas três zonas, digamos. Então, essa zona, nós como SARES, estamos mais nessa zona local de conversação, de formação também, de informação do que é, do que não é. Mas tem sido também um grande palco, uma grande vitrine para a gente falar das nossas causas concretas. Sim. Porque lá na COP tem 3 temas que puxam a COP. E nós temos milhares de temas nos quais nós queremos colocar nas mesas de negociação, gritar ao mundo inteiro. Então, tem essa escala mais aqui local. Tem outra escala, que é a escala da província. Então, o nosso provincial, ele criou uma comissão para pensar a nossa participação da província do Brasil na COP. Certo. Que essa comissão, inclusive, coordenada pelo padre Anderson Pedroso, reitor da PUC. Que, inclusive, esses dias vai acontecer na PUC uma aula inaugural com o presidente da COP. O embaixador que foi nomeado vai estar na PUC. E aí é muito interessante esse diálogo direto com essas pessoas, porque são elas que então podem franquear a nossa participação mais incidente lá na Zona Azul, lá na Zona Verde. Então é importante esse nível de diálogo também. Tem outra escala, que é a escala mais latino-americana, que aí é um grupo, um GT de trabalho, coordenado pelo padre Jean Fábio, secretário da Justiça Socioambiental aqui da nossa província, que aí já participam outros elementos que vão além dessa comissão. E existe a Companhia Universal, desde Roma. Então, esse site Ecojesuítas, a partir da semana que vem, ele será o site oficial da COP para a Companhia de Jesus. Então, quem quiser saber da participação da Companhia de Jesus na COP, vai nesse site lá do Ecojesuítas, que se dedicará integralmente a como está a nossa participação na COP. Também tenho entendido que a comunicação da Companhia de Jesus aqui no Brasil assumirá toda essa divulgação de tudo aquilo que já está acontecendo nessa pré-COP, né? Nós já estamos na pré-COP e já estamos efetivamente participando disso. Mais para frente tem que definir quem de nós participará lá, quem vai estar no Salão Azul, quem vai estar no Salão Verde. Eu, com certeza, no Salão Colorido, estarei juntamente com o povo do Saara, justamente com o povo da Amazônia, nas ruas, gritando, porque todas as expressões são importantes, né? Todas as expressões são importantes. E nós acreditamos que a nossa participação tem que ser em todos a zona, né? Todos os aspectos que nos tangem. Em todos os âmbitos, em todos os ambientes, porque como você disse, mais do que aqueles 3 temas principais, existe muita coisa a ser apresentada. Os holofotes do mundo estarão ali, né? Então é um ambiente espetacular para as denúncias daquilo que a gente tem que denunciar também. A Companhia de Jesus, e aí com isso eu termino essa fala, tem 3 pontos que a companhia leva para a Zona Azul e a Zona Verde. 3 pontos. E aí eu não vou dar spoiler também, porque estamos terminando de definir quais são esses 3 pontos, com documentação, com cartas, e como nós podemos fortalecer, digamos, essa nossa incidência naquilo que nós queremos. Uma delas é o tema, só umazinha pode ser, né? Que é o tema do endividamento
especialmente de vários países, né? Como nós enfrentamos esse tema da dívida pública, especialmente de países pobres, que não têm condições, então, de mitigar todos os efeitos desastrosos que a gente tem ao redor do tema da catástrofe climática que nós estamos vivendo, porque tem que gastar muito dinheiro pagando dívida, Então, como é o tema do perdão da dívida pública de alguns países, esse é um dos temas que a gente quer levar e estará lá na COP. Tem bastante coisa a ser discutida e apresentada, né, Silvio? Mas tem um vídeo aí do Roberto. Agora, então, o Silvio conseguiu para nós também. Ele vai me ajudar agora, que entra na parte do falar espanhol, que não é muito meu forte, né? O Silvio esteve na Assembleia dos Centros Sociais de CEPAL, no Peru, na cidade... Cusco! Ele me sacaneou aqui, que ele deu em outra língua, assim, é isso daí, ele estava lá. E lá ele conseguiu para nós, então, o vídeo do padre Jaramillo, Sim. que é, então, o atual secretário do padre-geral para a questão da justiça social e ecológica e da ecologia da Companhia de Jesus. E é muito interessante porque ele faz um chamado a todos nós participarmos da COP. Não necessariamente a gente tem que ir a Belém do Pará, né? Mas como a gente pode participar da COP através dos vários instrumentos que a Companhia de Jesus já nos dispõe, já disponibiliza para cada um de nós. Então tem um chamado aí dele interessante. Deixa eu ouvir num portunhol aí, mas dá para entender. Bom dia, boa tarde para todos. Sou Roberto Jaramillo, secretário de Justiça Social e Ecologia da Companhia de Jesus. Laboro em Roma e agora estou animando o processo de articulação da participação da Companhia Universal na Conferência das Partes que vai ser reunida em novembro em Belém do Pará, como vocês sabem. Centrada sobre o câmbio climático e os desafios que apresenta este fenômeno para toda a vida, para o planeta e para nós, em todos os continentes. A companhia está se organizando de diversas maneiras no Brasil. Vocês talvez sabem, eles estão tem uma coordenação da província para articular um pouco a participação das diversas obras e instâncias dos jesuítas no Brasil. A COP tem dois espaços especiais de participação. Um espaço que é chamado Zona Verde, que é a zona aberta ao público. E em Belém vai ter a participação de muitos movimentos populares, organizações não governamentais, congregações religiosas, etc. Gente a favor e em contra das propostas. Neste momento do trunfo de Trump, é possível que tenha também pessoas tentando sabotear ou desarticular os intentos mais abrangentes, mas essa é uma zona verde, não? É uma zona em que você não precisa acreditação nenhuma, só organizações que vão apresentando em universidades, colégios, cinemas, na rua, arte, denúncia. Essa participação é muito importante, porque faz pressão, faz divulgação, faz imprensa, faz democracia no sentido de que todo mundo tem que se expressar e tem o direito de fazê-lo com diversas propostas. Mas tem uma segunda maneira de participar, que é a Zona Azul. E a Zona Azul é uma zona na qual as partes, a COP é a Conferência das Partes, as partes convidam, acreditam pessoas de diversas organizações, tendências, etc., para discutirem juntas o texto que vai ser votado na COP31, que será a mais importante porque é aquela que vai assinar o tratado que renove a Conferência de Paris, vamos dizer assim, não? Então, na Zona Sul, você precisa um tipo de intervenção muito mais apurado, muito mais com uma reflexão mais aprimorada, não? Sobre umas ou outras propostas que sejam que as partes, os governos, estejam considerando colocar no texto. Nós,
na Companhia de Jesus estamos tentando estimular a participação em ambas zonas. Tem muita gente que está um pouco escéptica, ou é um pouco cética a respeito da eficácia dos textos. Mas os textos que sejam aprovados na COP30 e assinados na COP31 são importantes porque são acordos internacionais nos quais as nações que são parte da Conferência das Partes se comprometem a apresentar uns indicadores de cumprimento dos acordos, em quanto à redução do CO2, em quanto à agricultura familiar, em quanto a investimento em agricultura biológica, em quanto à educação popular, em quanto a suspensão de elementos contaminantes na comida ou na produção dos alimentos. Então é importante estar aí também. E a participação dos jovens? A gente não pode desprezar a participação na Zona Sul. Os jovens, a juventude tem que estar presente nas duas áreas. Os jovens têm que ter a capacidade de se manifestar e de abrir horizontes e mostrar qual é o mundo que eles esperam, que eles desejam construir. Mas os jovens também são os jovens que têm que refletir sobre a possibilidade das propostas que estão sendo feitas e sobre a fundamentação teórica das propostas possíveis. Por isso é importante também que os jovens possam participar na Zona Sul, na discussão com os negociadores, mas precisa uma discussão, uma atitude proposital mais sustentada, mais forte, que tem que passar pelas universidades, pelos estudiosos, pelos grupos de discussão, pela sustentação de possibilidades de inclusão no texto final de propostas ou de políticas públicas que possam ser realmente implementadas no contexto de hoje. Então, há uma boa dose de realismo, de investigação, de animação popular, de controle da sociedade civil, de pressão através dos meios de comunicação e da advocacia que pode fazer a população, mas também de responsabilidade a respeito do jogo de possibilidades neste momento concreto da história política, sociológica do mundo inteiro. Nós estamos no mundo ideal, temos aí uma série de presidentes que são contra absolutamente da inversão nestas políticas, de maneira que temos que ser capazes de lograr ou de conseguir o melhor texto possível. E os jovens têm que participar nisso. Muitos são os temas, muitas são as realidades, mas como disse o padre Jaramillo, é preciso que nós provoquemos também os jovens a participarem disso tudo, né? No vídeo também do Gabriel, ele falava que os jovens não são só o futuro, os jovens já são o presente, eles já estão envolvidos e engajados. E eu queria perguntar para ti, Silvio, o que você diria, qual provocação você traz então para essa juventude que nos acompanha aqui, não só da Rede Magis, mas todos os envolvidos também em todo esse movimento, tanto dos jesuítas quanto da igreja, mas do Brasil também, né? Como criar, como provocar, então, essa consciência de uma ecologia integral? O que tem que mudar? Qual que é a chavinha que precisa mudar aí para construir essa mentalidade de um envolvimento maior? Tenho certeza, a tua pergunta está respondida no programa Magis Brasil, nesse eixo socioambiental. Lá tem 3 palavrinhas que são fundamentais, que são 3 dimensões desse programa, que é conhecer, amar, servir. Primeiro, conhecer. O que está acontecendo, gente? O que está passando no mundo? A gente tem que buscar conhecer, né? Conhecer. Conhecendo, especialmente aquilo que, quanto mais a gente... O ser humano é um ser do conhecimento, né? A gente gosta de conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E ao amar, conhecer e amar, a gente serve. Esses são 3 eixos fundamentais que tem nesse programa, no programa Magis. Desses eixos, tem uns objetivos. Eu gosto muito do objetivo, eu vou até ler aqui, do objetivo 4. Dar a conhecer a Amazônia em todas as dimensões como dom de Deus para o mundo. Esse programa tem essa dimensão de dar a conhecer a Amazônia como um dom de Deus para o mundo. Está no nosso plano apostólico da província. Então, a juventude
vocês que estão aí, cada vez mais tem que se comprometerem, não só se comprometerem, mas buscar a se aprofundar, mergulhar nesse mundo que Deus cria, e cria a partir do transbordamento do seu amor por cada um de nós. E aí, como conhecendo, amar, servir, colocar-se, né, à disposição do outro, da outra, mas não só dos seres humanos, mas da casa comum, aquilo como nos convida o velho e bom Papa Francisco. Então, nesse sentido, nós que estamos na Amazônia tentamos fazer já a nossa parte. Porque, como eu dizia, a Amazônia ela é fundamental para o equilíbrio ecológico do mundo. A Amazônia é fundamental, por exemplo, para a regulação de águas aqui no Sudeste, aqui em São Paulo. Então, todos nós somos chamados a nos enganjar nessa perspectiva que não é só do combate à injustiça socioambiental, mas da promoção da justiça socioambiental. É fundamental que os jovens assumam, porque o mundo hoje ele está governado por velhos. Olha o presidente dos Estados Unidos, é um velho e ruim. Então, a juventude tem que tomar necessariamente, né, como nos disse o Gabriel, o seu protagonismo. E é isso que, através dos nossos eixos, através do nosso serviço, a gente tem tentado, né, despertar no jovem essa sede, que é uma sede de profundidade, uma sede de conhecimento, uma sede em última instância, uma sede de Deus. E Deus é aquele, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos ensina também todas essas coisas. É o nosso ancestral maior, que nos ensina a nos relacionar com as coisas, com os outros, sempre nessa dinâmica do cuidado, nessa dinâmica de que o outro é importante, nessa dinâmica, enfim, de que o que eu faço para o outro volta para mim. Então, o chamado para os jovens é isso, né? Esse profundizar, conhecendo, amar, e amar, servir. E amar, servir é simples. A equação é simples. Não é nada muito complicado, né? Mas também não é fácil. Mais espaço tem para isso, né, Silvia? Existe muito, como eu trouxe para nós hoje aqui, existe muita coisa já acontecendo, né? E nós temos, dentro dos nossos centros MAGES, dentro dos espaços MAGES espalhados no Brasil todo, todos os jesuítas têm essa perspectiva de uma preocupação de despertar a consciência de uma ecologia integral, de promover essa justiça socioambiental. Então, espaço para os jovens para aprofundar sobre isso e se engajar existe. Não falta. Nós temos muito a oferecer aqui. Por isso, mais uma vez, quero convidar vocês a nos procurarem lá nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, no site, no YouTube. Busquem lá, não só o MAGES Brasil, também o MAGES Brasil, mas busquem aprofundar este conhecimento, né? Saber mais sobre isso, as ações que acontecem, as ações que são promovidas pelos centros, ações de formação, de informação, mas também de ação. Os centros e espaços MAGES espalhados no Brasil todo têm também essa perspectiva de dar esse espaço para que o jovem possa vir e desenvolver o seu protagonismo. Queria agradecer imensamente, Silvia, a sua disponibilidade de vir aqui, nos ensinar tanto, né? Partilhar dessa vivência tanta com a gente. E, como eu disse em dado momento da conversa, perceber de que não é só uma coisa acadêmica, não é só uma coisa de um certificado, de um título, mas é experiência e essência de vida, né? A gente ouvindo as suas palavras, os seus testemunhos, as pessoas que você trouxe para partilhar aqui com a gente, vê que existe de fato essa sinergia acontecendo, não só de uma preocupação, mas de um engajamento próprio e real disso tudo. Então, obrigado, não só pela sua disponibilidade de vir, mas por esse serviço, esse testemunho que você também nos dá com essa conscientização de uma ecologia integral, também da promoção da justiça socioambiental. Eu tenho uma ligação umbilical com o programa MAGES Brasil, com essa rede, e para mim, sem sombra de dúvidas, uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês aquilo que é a nossa vida, aquilo que é a nossa missão. Muito obrigado. Muito obrigado também a vocês que nos acompanharam até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais e a gente se encontra no próximo episódio do MAGEScast. Um abraço e até mais. Tchau.
sou, ser mais eu vou, Lages eu sou.